Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o estudo de impacto ambiental. É um dos mecanismos mais importantes quando se seleciona um local para instalação de uma atividade de alto potencial poluidor. E no Brasil, em outras partes do mundo, se discute hoje o formato dessa ferramenta importante que se chama EIA-RIMA, né, mais conhecido como EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental. Quem vai nos falar hoje é a professora doutoranda Fernanda Veronese, que é professora do IFES e também faz o seu doutorado na Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, né? Sim. Fernanda, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo seu convite, Almir. Fernanda, fala um pouquinho sobre a sua tese e como que você iniciou esse trabalho fazendo uma avaliação que eu considero assim da maior importância, principalmente no momento em que se discute a redução dos entraves burocráticos, né, do país, para o desenvolvimento do país, e também a eficácia do licenciamento ambiental, que é a avaliação de impacto ambiental, né? A minha tese, ela parte do pano de fundo de que a AIA precisa melhorar de fato, não só no nosso estado, como no Brasil, e em outros países se discute muito isso. Nós sabemos que a AIA precisa melhorar, mas a ideia é que a gente precisa entender como ela funciona na prática, quais são os fatores intervenientes nesse processo e o que a gente pode melhorar. A tese, ela busca analisar, então, a efetividade do sistema de AIA. Então, a gente enxerga a avaliação de impacto ambiental como um sistema no qual o órgão ambiental é o operador desse sistema, mas também enxergando os outros diferentes atores que estão ali presentes. Nós partimos, então, de uma visão de diversas perspectivas diferentes, diversas formas de enxergar a prática da AIA, que nós chamamos de 4 formas diferentes de análise de efetividade. Nós dividimos a pesquisa em 3 etapas. A primeira etapa, nós utilizamos um dos principais parâmetros que hoje é utilizado no mundo para analisar a efetividade de AIA, que é uma análise da qualidade dos estudos de impacto ambiental. Na segunda etapa, essa etapa já está concluída, a segunda etapa nós analisamos os fatores intervenientes no tempo de tramitação dos processos, não entendendo só o tempo, mas sim discutindo e tentando entender quais são esses fatores. E o terceiro, análise da efetividade propriamente dita. Nós estudamos... A efetividade, se diz a eficácia do estudo? A efetividade é um pouquinho mais do que a eficácia. A eficácia, a gente poderia dizer que é uma das visões da efetividade, ligada ao que a gente chama de efetividade transativa. A efetividade transativa, ela discute se aquele processo ocorreu num determinado tempo mínimo que ele poderia ter para atingir o objetivo da AIA. Mas nós não olhamos para a análise só com o olhar de eficácia. A efetividade é mais além. Ela discute, por exemplo, em termos substantivos, se a AIA atingiu seus objetivos, em termos processuais, se ela atendeu todos os processos e procedimentos e leis que ela deveria atender. É importante que o nosso telespectador entenda o que é a diferença entre o que é uma avaliação de impacto ambiental, né, o AIA, que você denomina aqui, porque o público às vezes não acompanha a terminologia, e também o licenciamento ambiental simples, né, para pequenas atividades. Em um determinado momento se confundiu, se passou a tentar exigir avaliação de impacto ambiental para atividades que poderiam ser licenciadas num processo que hoje está se chegando ao entendimento que deve ser mais declaratório, né? Até nesses procedimentos simplificados que são feitos através da internet, né? No início, se avaliava apenas, e também a sua formação até inicial como engenheira civil, né? E seu mestrado foi mais ligado
a parte de tratamento de efluentes, Sim. se analisava o empreendimento mais na capacidade de produção de poluentes, principalmente a carga de demanda bioquímica de oxigênio, de DBO, né, principalmente, que ele ia lançar num determinado rio, os resíduos que ele ia gerar e o que ele iria fazer com ele, e as emissões na atmosfera, caso tivesse alguma caldeira, algum tipo de chaminé, um lançamento que fosse feito para a atmosfera. E a avaliação de impacto ambiental, ela colocou outros ingredientes. Que ingredientes são esses e como eles podem ser balanceados de uma forma que venham atender os objetivos principais da avaliação de impacto ambiental, que é dar subsídios ao tomador de decisão, né, do órgão ambiental, quem vai emitir a licença para instalação, né, de um empreendimento de grande porte. Sim, eu acho que o ponto fundamental é a etapa de triagem, que é o momento em que esse empreendedor chega ao órgão ambiental e diz que tipo de empreendimento ele quer instalar. Nesse momento, esse processo de triagem é o que determina se aquele empreendimento deve ter um processo de licenciamento simplificado e que tipo, e se não, que tipo de instrumento ele deve utilizar. O processo de melhora de triagem também é contínuo, ele necessita de feedback do processo, né, desse processo de aprendizagem. Mas, de forma geral, é interessante e muito importante separar, nesse momento, aqueles empreendimentos que precisam de algum tipo de estudo, desde o estudo mais simplificado até um EIA-RIMA. No caso do meu trabalho, nós resolvemos trabalhar com processos que foram submetidos a EIA-RIMA, então nós estudamos os últimos 10 anos, de 2007 a 2016, Sim. Todos os processos que foram submetidos a EIA-RIMA no Estado. Mas entendendo que a gente precisaria de um olhar diferente para esses processos e nós iniciamos por esse processo justamente porque é onde a gente tem uma das maiores críticas sobre a avaliação de impacto ambiental, né, que é relacionada principalmente ao tempo de tramitação dos processos. Sim. Hoje a gente percebe que o tempo de tramitação ela não é um problema em si, ele já é o resultado de um problema. Então Sim, o problema ele começa antes, ele começa na etapa de triagem e de escopo, que a gente fala, né, da elaboração do termo de referência. O tempo de tramitação, na verdade, ele é um resultado de um processo de escopo que poderia ser melhor discutido. Antes de o estudo ser realizado, Perfeito. A decisão do órgão ambiental, né, da equipe técnica que vai ser definida para a avaliação daquele empreendimento, poder fazer uma escolha de um termo de referência, né, que para quem não conhece, é um roteiro do estudo, né, basicamente um roteiro do estudo, um roteiro que contenha exatamente aquilo que é necessário para a tomada de decisão, não é isso? Isso, é um planejamento de como aquela avaliação de impacto ambiental vai acontecer. Então, no caso do EIA-RIMA, a gente já pôde perceber, a gente já tem resultados que mostram que os próprios pedidos de condicionante, eles, na grande maioria, poderiam ser evitados se pontos importantes fossem discutidos antes. E não só discutidos, mas também não só discutidos entre o empreendedor e a empresa, entre o empreendedor e o órgão ambiental, mas também discutidos com outros entes, com a própria comunidade, né, trazer todos os atores envolvidos e as partes interessadas para essa discussão inicial, onde a gente tem ali claramente um gargalo que traz resultados posteriores no tempo de tramitação. Vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista, fique conosco.